Shalom, bom dia. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Deus abençoe nossas vidas. Vamos ler? Vou ler Lucas capítulo 3, a mensagem de João Batista. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galileia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem. Arrependa-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas emburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. E as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas que dizem que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar. Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruto boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. E alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebe. E as esperanças do povo começaram a aumentar. E eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo do seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudasse de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas mais. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Oh, glória! Os antepassados de Jesus. E Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. E ele era conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá,
filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Abinadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, ou Terá, filho de Zeruque, filho de Reu, filho de Peleque, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, oh glória, olha a descendência e a genealogia, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha que coisa linda, a gente lê a palavra do Senhor e a gente aprender porque o Senhor é bom. Deus abençoe sua vida, seu dia, em nome de Jesus.